Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naomi Johnson tinha apenas 16 anos quando percebeu que a casa em que morava não era um lar, mas uma prisão disfarçada. Cada cômodo exalava a autoridade de Richard Harrison, seu pai adotivo. As paredes eram impecáveis, os móveis luxuosos, mas tudo exalava julgamento, controle e humilhação. Richard, um homem branco na casa dos 50 anos, adorava a ordem e o poder, mas por trás do seu sorriso supostamente paternal escondia-se um predador moral. Ele via Naomi não como sua filha, mas como um sujeito a ser degradado, um ser a ser moldado de acordo com seus preconceitos. E por ser negra, ele a tratava com crueldade sutil, mas constante, aproveitando cada oportunidade para lembrá-la de que ela não lhe pertencia de fato e que era, em sua opinião, inferior. As refeições eram um desafio. Naomi tinha que se sentar ereta, de cabeça baixa, enquanto Richard criticava seus hábitos alimentares, postura, aparência e penteado. Os convidados eram frequentemente cúmplices involuntários. Richard gostava de humilhar a filha na frente deles, para demonstrar seu poder e cultivar a imagem de um homem severo, porém respeitável. No entanto, por trás da dor e da humilhação, Naomi se apegou a algo que Richard jamais poderia tirar dela: sua dignidade silenciosa. Ela sabia que seu valor não dependia das palavras cruéis de seu pai adotivo. E em algum lugar em seu coração, uma chama se acendeu, a chama da vingança sutil, de um dia em que ela poderia se reerguer, não através do ódio, mas através da força e do sucesso. Naquela noite, enquanto adormecia sozinha em seu quarto com paredes perfeitas, mas frias, Naomi fez uma promessa a si mesma: um dia, todos saberão quem eu realmente sou. E essa promessa mudaria sua vida para sempre. As manhãs sempre começavam da mesma maneira para Naomi Johnson. Na cozinha imaculada da casa dos Harrison, Richard Harrison, seu pai adotivo, já a esperava com sua expressão severa. Naomi, você vestiu o que ousa chamar de roupa? Perguntou ele, estreitando os olhos. Sua voz era suave por fora, mas cada palavra carregava um toque de desprezo. Naomi olhou para baixo, apertando as mãos contra o peito. Ela sabia que nenhum pedido de desculpas seria suficiente. Suas roupas cuidadosamente escolhidas para esconder seu corpo adolescente, ainda pareciam inadequadas aos olhos de Richard. Esse suéter não combina nem um pouco com o seu tom de pele. E esses sapatos? Continuou ele, examinando os pés com ar crítico. Parece que você está tentando chamar atenção pelos motivos errados. Na escola, os comentários de Richard a seguiam como uma sombra. Seus colegas, sempre prontos para imitar as críticas dos adultos, zombavam dela por sua aparência e cor de pele. Naomi sentia o peso do olhar alheio sobre si, mas no fundo, uma vozinha interior continuava lhe dizendo que ela valia mais do que isso. Cada tarefa que Richard lhe impunha em casa tinha o objetivo de humilhá-la. Ela tinha que limpar as janelas até brilharem, polir os móveis sem parar e lavar a louça com uma precisão quase obsessiva. Se alguma coisa não estivesse perfeita, ele percebia imediatamente. E muitas vezes suas críticas eram acompanhadas de comentários sobre a cor da pele dela, insinuando que ela nunca estaria à altura. No entanto, apesar do medo e da dor, Naomi cultivou um espaço secreto dentro de si. Um lugar onde podia se libertar de seus pensamentos, onde escrevia em seu diário cada humilhação, cada injustiça, mas também cada pequena vitória interior. Ela sabia que essas palavras, essas memórias, eram suas aliadas silenciosas. Este capítulo de sua vida parecia interminável, uma sucessão de dias cinzentos pontuados por humilhações. Mas para Naomi, cada provação fortalecia sua resiliência. Ela entendia que a verdadeira força não vinha da casa perfeita, das roupas caras ou da autoridade de Richard, mas de sua capacidade de manter a dignidade apesar de tudo. E no fundo do seu coração, ela começou a vislumbrar um futuro em que nunca mais estaria à mercê de alguém como ele. Um futuro em que a vingança não seria uma mera resposta, mas uma demonstração silenciosa de sua grandeza e valor. Naquela manhã, Naomi entrou na sala com uma mistura de medo e resignação. Richard, como sempre, a esperava com um sorriso frio, pronto para transformar qualquer gesto em crítica. Naomi, você sabe que eu já te disse para não ficar perto daqueles. Ele hesitou por um momento, procurando as palavras que mais machucariam. Amigos sem graça. Eles nunca vão te animar. Naomi sentiu a raiva fervilhar dentro de si, mas a conteve. Sabia que qualquer reação visível só pioraria sua situação. Então, silenciosamente virou-se e subiu para o seu quarto. Lá, ela abriu seu diário secreto, aquele santuário onde podia ser honesta consigo mesma.
Escreveu tudo, as palavras de Richard, as humilhações que sofreu na escola, os olhares de desprezo dos hóspedes. Cada palavra era uma libertação, cada frase, um lembrete de seu próprio valor. Relendo as páginas finais, Naomi percebeu algo crucial. Seu pai adotivo não a odiava apenas quando adolescente, ele a julgava pela cor da pele. As humilhações não eram apenas pessoais, eram raciais. Ele via a negritude dela como uma falha, como algo a ser controlado ou menosprezado. Essa revelação provocou uma estranha mistura de tristeza e determinação. Ela entendeu que sua luta não seria apenas contra Richard, mas contra preconceitos profundamente enraizados na sociedade e até mesmo entre aqueles que diziam amá-la. Na escola, Naomi começou a ver o mundo de forma diferente. Ela via as injustiças ao seu redor, os olhares de julgamento direcionados aos seus colegas negros, os sussurros e as zombarias que ninguém mais parecia notar. Cada humilhação que sofria em casa assumia um significado maior. Ela não estava sozinha e sua dor não era a única. Naomi tomou uma decisão silenciosa. Transformaria cada humilhação em força. Cada palavra cruel de Richard, cada crítica injusta, cada zombaria na escola se tornaria uma rocha sobre a qual ela construiria sua própria grandeza. Naquela noite, enquanto escrevia à luz do abajur de sua mesa, ela anotou em seu diário: "Um dia não serei eu quem eles menosprezam. Serei eu quem eles respeitarão, quem eles ouvirão. E todos entenderão, inclusive você, Richard, que tentaram me apagar. Mas nunca conseguiram apagar a minha luz." E pela primeira vez em muito tempo, Naomi sorriu. Não um sorriso de alegria, mas um sorriso de promessa silenciosa, o de uma jovem que começava a entender o poder que possuía dentro de si. No silêncio do seu quarto, Naomi fechou os olhos e deixou que as memórias a transportassem para outro lugar. Antes de chegar à casa dos Harrisons, sua vida tinha sido diferente, embora marcada por dificuldades. Sua mãe biológica, uma mulher negra gentil e corajosa, a criou com amor e orgulho, incutindo-lhe desde cedo seu valor inestimável. Naomi se lembrava das tardes passadas correndo pelo pequeno jardim atrás da casa, das risadas sinceras que ecoavam pela pobreza e das histórias de ninar cheias de magia e sonhos. Essas memórias agora estavam enterradas, como um tesouro secreto que ela precisava proteger em seu coração, longe de Richard e suas críticas incessantes. Mas a adoção havia mudado tudo isso. Richard Harrison havia apenas como um corpo e uma cor de pele a serem controlados. Abraços, incentivo e palavras gentis eram raros, quase inexistentes. Naomi se lembrava daquele mesmo dia em que ele comparara sua pele a um obstáculo a ser superado, uma imperfeição a ser corrigida por meio de disciplina e crítica. Naquele dia, ela compreenderá que o amor podia ser condicional e cruel. No entanto, em meio a essa dor, Naomi recorreu às memórias da infância em busca de forças para continuar sendo ela mesma. Ela se lembrou das palavras de sua mãe biológica: "Sua cor é a sua força, Naomi. Nunca deixe ninguém lhe dizer o contrário." Essas palavras se tornaram seu escudo invisível, protegendo-a dos ataques verbais de Richard. Todas as noites, ela acrescentava fragmentos de sua antiga vida ao diário, as memórias felizes, mas também as feridas infligidas por seu pai adotivo. Essas páginas se tornaram um mapa de sua identidade, um guia para nunca se perder na humilhação e na dor. E enquanto estava deitada na cama, Naomi sentiu pela primeira vez uma centelha de rebelião silenciosa. Não uma rebelião barulhenta, mas uma firme determinação. Ela jamais permitiria que seu passado fosse apagado pelo ódio e racismo de Richard. Um dia, ela mostraria que era muito mais do que ele tentará fazê-la acreditar. Ela fechou os olhos e sussurrou: "Eu nunca serei o que você quer que eu seja, Richard. Serei melhor que você, e essa será minha vitória silenciosa." Essa promessa interior selou seu destino. Naomi, embora jovem e vulnerável, começava a construir as bases do seu futuro, um futuro no qual recuperaria tudo o que Richard tentará roubar dela: sua dignidade, sua voz e seu poder de brilhar apesar de tudo. Na noite de sábado, a casa dos Harrison estava lotada de convidados, amigos de Richard, colegas de trabalho, todos rostos familiares, mas intimidadores. Naomi entrou na sala de estar, usando um vestido simples que escolhera com cuidado. Ela esperava passar despercebida, evitar críticas e manter uma aparência de dignidade. Mas Richard, fiel à sua forma, não tinha intenção de deixá-la sozinha. Naomi chamou com um tom ostensivamente calmo, mas cada sílaba um golpe: "Esse vestido, sério? Quer que a gente zombe de você na frente dos nossos convidados?" O riso abafado dos convidados ecoou como um eco cruel. Naomi sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela olhou para baixo, tentando se misturar. "E seu cabelo?" continuou Richard. "Sempre rebelde."
Parece que você nunca se cuida. Naquele momento, algo dentro dela se rompeu. As humilhações diárias, as críticas incessantes, os comentários raciais sutilmente inseridos anos atrás. Tudo isso culminou em uma mistura de raiva, tristeza e determinação. Naomi respirou fundo e se levantou, encarando seu pai adotivo. Sabe de uma coisa, Richard? Disse ela com a voz trêmula, mas ainda firme. Estou cansada de tentar corresponder aos seus padrões ridículos. Talvez eu não seja o que você quer, mas sou exatamente o que sou. E um dia, você verá que nunca conseguirá me destruir. Um silêncio gélido caiu sobre a sala. Os convidados, surpresos com o tom de voz de Naomi, trocaram olhares constrangidos. Richard, furioso, corou de raiva. Mas Naomi, pela primeira vez em anos, sentiu uma força interior que nenhuma palavra cruel poderia apagar. Naquela noite, em seu quarto, Naomi escreveu longamente em seu diário. Ela detalhou cada humilhação, cada injustiça e pela primeira vez esboçou um plano. Um plano para a sobrevivência, para o sucesso e um dia para a vingança. Não uma vingança física, mas através da própria vida. Ela jurou transformar sua dor em força, suas lágrimas em determinação e cada crítica em motivação para construir seu futuro. Ela encerrou sua nota com estas palavras. Hoje não sou mais a garota que ele pode humilhar. Sou Naomi Johnson. E um dia todos saberão quem eu realmente sou. Este foi o ponto de ruptura. Naomi percebeu que sua vida não pertencia mais a Richard. A batalha não havia terminado, mas ela havia acabado de retomar o controle de seu destino. Na manhã do seu aniversário de 18 anos, Naomi arrumou a mala em silêncio. Cada item que colocava na mala representava um pedaço de sua antiga vida, alguns bons, outros dolorosos. Ela sabia que deixar a casa dos Harrison significava virar a página de anos de humilhação, mas também enfrentar um mundo desconhecido sem rede de segurança. Richard, fiel a si mesmo, tentou uma última manipulação. Aonde você pensa que vai, Naomi? Disse ele num tom de falsa preocupação. Você não sabe nada sobre o mundo real. Você não está pronta. Naomi se virou calmamente. Pela primeira vez, não sentiu medo nem culpa. Estou pronta, respondeu ela. Pronta para ser eu mesma, para construir minha vida e para nunca mais deixar que alguém me defina. O caminho até seu apartamento estudantil foi repleto de lembranças. Cada esquina, cada placa, a lembrava das vezes em que fora menosprezada, julgada e humilhada. Mas em vez de se sentir esmagada por essas lembranças, Naomi as transformou em combustível para sua ambição. Cada injustiça sofrida tornou-se um passo em direção ao seu próprio sucesso. Na universidade, Naomi imediatamente se dedicou aos estudos, escolhendo direito. Fascinada pela justiça e pela oportunidade de defender os oprimidos pela sociedade. Seus dias eram longos e exaustivos, mas cada sucesso, cada elogio recebido de seus professores e colegas, era uma vitória sobre seu passado. À noite, em seu pequeno, modesto, mas aconchegante apartamento, Naomi abria seu diário e relia as humilhações do passado. Cada palavra se tornava uma lição, cada lembrança, uma motivação para continuar. Ela sabia que sua jornada seria longa, mas, pela primeira vez, sentia que estava no controle. Certa noite, enquanto olhava a cidade da janela de seu apartamento, Naomi sussurrou. Não sou mais aquela que ele pode destruir. Cada passo que dou me aproxima da vida que mereço. E um dia, todos verão no que me tornei. Essa decisão marcou o início de sua ascensão. Naomi não era mais uma vítima. Ela estava se tornando uma força silenciosa, determinada a transformar suas feridas em poder e escrever sua própria história. Com o passar dos anos, Naomi Johnson deixou de ser a jovem tímida humilhada por Richard Harrison. Na universidade, ela se consolidou como uma aluna brilhante e determinada. Todas as manhãs, ela acordava com um objetivo claro: se destacar nos estudos de direito e defender os marginalizados pela sociedade. Seus professores notaram rapidamente sua inteligência e perseverança. Naomi não só tinha uma memória excepcional, como também possuía uma rara capacidade de compreender as sutilezas da injustiça e formular argumentos poderosos. Seus colegas a respeitavam, alguns até a admiravam, sem saber de seu passado doloroso. Ao mesmo tempo, Naomi continuou a escrever em seu diário. Ela registrou todas as injustiças que observou, os casos de racismo ou discriminação dos quais ouviu falar, bem como suas estratégias para transformar sua dor em força. Suas experiências pessoais se tornaram um guia para defender os outros e compreender o sistema jurídico de todos os ângulos. A cada estágio e projeto que assumia, Naomi se aproximava mais do seu objetivo: tornar-se advogada de direitos civis. Ela queria lutar por aqueles que, como ela, foram vítimas de preconceito e crueldade.
Sua resiliência se transformou em competência, e seu passado doloroso em uma arma invisível porém poderosa. Certa noite, enquanto revisava casos históricos de justiça e desigualdade racial, Naomi percebeu que havia mudado. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, era uma força emergente em um mundo que nunca lhe facilitara a vida. Cada humilhação que sofrerá na casa dos Harrison fora uma lição, cada crítica, um motivador silencioso. Ela anotou em seu diário: tornei-me mais forte do que minhas feridas. Meu passado não me define, mas me preparou para brilhar onde tantos outros fracassariam. E um dia, Richard, você verá que transformei tudo o que você pensava que me destruiria na minha maior força. À medida que Naomi ascendia em sua carreira acadêmica e profissional, uma coisa se tornava clara: seu futuro jamais seria ditado pela crueldade de seu pai adotivo. E cada passo que dava a aproximava do dia em que finalmente poderia confrontar seu passado, não por meio de vingança, mas por meio de uma demonstração brilhante de suas conquistas e dignidade. Enquanto Naomi construía sua vida e carreira com determinação, o mundo de Richard Harrison começava a ruir. Seu negócio, antes próspero, mergulhava no caos. Investimentos mal calculados, parceiros pouco confiáveis e uma combinação de vaidade e arrogância haviam arruinado sua reputação. Os mesmos círculos sociais que antes o adoravam agora o ignoravam ou cochichavam pelas costas. Richard não entendia o que estava acontecendo com ele. Em sua visão, tudo deveria obedecê-lo: dinheiro, poder, respeito. Mas a vida implacável começava a lhe mostrar que dominar Naomi fora sua única conquista tangível, e até mesmo isso lhe escapara. Naomi, por outro lado, havia concluído a faculdade de Direito e iniciado sua carreira como advogada de direitos civis. Cada caso que ela ganhava, cada cliente que defendia contra injustiças, era uma vitória silenciosa sobre o passado. Ela sabia que seu sucesso não era apenas pessoal, era uma resposta a todas as humilhações que havia sofrido. Este capítulo de sua vida a colocou em uma posição inesperada de poder. Richard, antes intimidador e dominador, era uma sombra do que era antes. Naomi brilhou na mídia, nos tribunais e nos corações daqueles que ajudou. Cada sucesso que ela alcançou foi uma lição silenciosa. O verdadeiro poder não reside na crueldade ou na dominação, mas na resiliência, competência e dignidade. Quando um antigo sócio de Richard mencionou Naomi em uma reunião de negócios, Richard sentiu uma mistura de descrença e raiva. Essa garota, murmurou, como pode ser tão perfeita? Mas Naomi não precisava de vingança aberta. Sua mera existência, seu sucesso retumbante, eram mais do que suficientes para confrontá-lo com seus erros. Certa noite, Naomi escreveu em seu diário: eu nunca procurei destruí-lo, mas o mundo tem sua própria maneira de fazer justiça. E eu sou a prova de que a dignidade e a perseverança são mais fortes que a humilhação e o ódio. Ela sorriu, sabendo que a verdadeira afronta não seria um confronto imediato, mas o momento inevitável em que Richard seria confrontado com a realidade. Naomi havia superado tudo que ele tentou controlar ou destruir. Anos após sua saída, Naomi Johnson entrou no saguão de um prestigiado escritório de advocacia, onde uma reunião crucial estava prestes a acontecer. Os holofotes não estavam sobre ela, mas ela sabia que aquele momento seria decisivo. Entre os presentes estava Richard Harrison, já envelhecido, marcado pelo tempo e pelos fracassos acumulados. Richard não a reconheceu a princípio. A jovem que ele outrora humilhara havia se tornado uma mulher confiante, elegante e, acima de tudo, poderosa em sua área. Quando a viu pela primeira vez e ouviu seu nome ser chamado durante a apresentação, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Naomi Johnson. Ele gaguejou, incapaz de esconder sua surpresa. Ela sentiu calma como estava e deu um passo à frente para falar. Cada passo que dava era uma afirmação silenciosa de sua força recém-descoberta. Na sala, sócios e clientes ouviam atentamente. Naomi apresentou seus argumentos com precisão, demonstrando não apenas sua competência profissional, mas também seu total domínio da situação. Richard, antes dominante, foi reduzido a um espectador humilhado, incapaz de contradizer seus sucessos. Durante toda a reunião, Naomi permaneceu educada, respeitosa e impecável. Ela não precisou gritar ou se humilhar para demonstrar seu poder. Seu sucesso, presença e confiança foram suficientes para virar o jogo. O pai adotivo, antes cruel, agora estava eclipsado pela filha que ele tentará destruir. Ao final da reunião, Naomi estendeu a mão para selar o acordo. Richard, perplexo, simplesmente aceitou, sabendo que seu único lugar naquele cenário era como um espectador indefeso. Esse confronto não foi acompanhado de vingança declarada.
Naomi há muito tempo entendia que o verdadeiro poder não reside na humilhação ou no controle, mas na dignidade, na competência e na resiliência. Ela havia assumido o controle do seu passado não pela raiva, mas pelo sucesso, e cada olhar naquele quarto a lembrava disso. Naquela noite, ao sair do prédio, Naomi pensou em seu diário, em todas aquelas páginas onde registrara suas humilhações e seus planos silenciosos. Ela sabia que o momento de sua verdadeira vitória se aproximava. O mundo inteiro veria, mais cedo ou mais tarde, o que Richard tentará reprimir durante anos. Poucos meses após o confronto na empresa, Naomi Johnson aceitou um convite para palestrar em uma importante conferência sobre racismo e violência doméstica. A sala estava lotada de jornalistas, ativistas e figuras influentes. Naomi sabia que era o momento perfeito para compartilhar sua história, não por vingança, mas para esclarecer outras pessoas e inspirar aquelas que haviam sido envergonhadas ou marginalizadas. Ao subir ao palco, houve um silêncio respeitoso. Naomi respirou fundo e começou a relatar sua jornada, desde as humilhações diárias infligidas por Richard Harrison até seus anos de resiliência, estudo e sucesso profissional. Ela falou com honestidade e calma, detalhando os abusos sutis, mas constantes, as críticas raciais e os momentos em que foi menosprezada e isolada. Cada palavra ressoou na sala, tocando profundamente a plateia. Naomi não estava tentando destruir Richard publicamente, mas sim mostrar a realidade das feridas invisíveis que tantas crianças e jovens adultos sofrem. Em certo momento, ela mencionou seu pai adotivo, sem nomeá-lo diretamente. Há pessoas que acreditam que a crueldade pode destruir uma pessoa. Mas toda humilhação, toda injustiça, pode se transformar em força se nos recusarmos a deixar que esses atos definam quem somos. Jornalistas anotaram cada palavra, e as redes sociais rapidamente se popularizaram. As pessoas começaram a falar de Naomi Johnson não apenas como uma advogada talentosa, mas como uma voz poderosa contra o racismo e a violência doméstica. Richard, observando a cobertura da mídia, percebeu com horror que a garota que ele havia humilhado havia se tornado uma figura pública respeitada e influente. Este capítulo marcou o triunfo moral de Noemi. Ela escolheu responder não com vingança pessoal, mas com verdade e justiça social. Seu sucesso, sua voz e sua coragem eram a prova viva de que ninguém poderia esmagar a alma humana quando guiada pela dignidade e determinação. Ao retornar para casa naquela noite, Naomi escreveu em seu diário: "Hoje não só venci o meu passado, dei voz àqueles que não tinham voz. E o mundo agora sabe que a dignidade e a perseverança são invencíveis." Ela sorriu, sabendo que a maior vitória não seria contra Ricardo, mas contra a injustiça e o ódio em si. Anos depois de deixar a família Harrison, Naomi Johnson tornou-se uma mulher realizada. Advogada respeitada, palestrante influente e ativista dos direitos civis, ela agora levava sua voz para além dos tribunais e salas de reuniões. Cada sucesso profissional, cada vida que ela ajudou a transformar, era um tributo silencioso à sua própria resiliência. Richard Harrison, por outro lado, vivia à sombra do seu passado. Seus empreendimentos comerciais fracassados e sua reputação manchada eram um lembrete constante da realidade de que a crueldade e o racismo nunca levam ao verdadeiro poder. Naomi, por outro lado, era a prova viva de que uma pessoa pode superar a humilhação e a injustiça. Um dia, durante uma entrevista na televisão, Naomi foi questionada sobre sua jornada e como ela superou seu passado doloroso. Ela respondeu com calma e confiança: "A verdadeira vitória não se mede pela vingança ou pelo poder sobre os outros. Ela se mede pela força de permanecer você mesmo, pela capacidade de transformar a dor em motivação e pela dignidade com que se segue em frente, apesar de tudo." Suas palavras repercutiram por todo o país. Milhares de pessoas que sofreram discriminação, abuso ou humilhação encontraram em Naomi um modelo a ser seguido. Ela provou que a resiliência e o sucesso podem ser armas mais poderosas do que a raiva ou o ódio. Richard, agora um homem isolado e esquecido, só podia observar à distância. A garota que ele humilhara e menosprezara havia se tornado uma luz que ninguém conseguia apagar. Naomi, no entanto, não guardava ressentimento. Ela transformará sua dor em poder, e esse poder agora iluminava o mundo ao seu redor. Ao fechar seu diário naquela noite, Naomi escreveu uma última nota sobre seu passado. As feridas que carregamos podem se tornar as pedras sobre as quais construímos nossa grandeza. Escolhi caminhar com dignidade e hoje sou livre. Livre do medo, livre do ódio, livre para ser eu mesma. E no silêncio de seu lar, cercada pelas lembranças de suas vitórias e conquistas, Naomi sorriu pela primeira vez sem segundas intenções.
Ela não havia vencido uma pessoa, mas as forças da injustiça e da humilhação. Ela havia encontrado paz, o reconhecimento de seu próprio valor e a certeza de que sua luz jamais se apagaria.